as perguntas, a gente vai respondendo aí no chat ou no final aqui do evento. Eu vou passar a bola para a Miriam. A Miriam, ex-voluntária há anos, ela vai explicar melhor o papel dela atual e esse tempo aí de experiência, mas ex-presidente do PMI de Minas Gerais e atual mentora para os capítulos, para os presidentes dos capítulos brasileiros, tem dado um apoio enorme para nós aí, com essa experiência, esse vínculo aí com o PMI Global. E, é claro, agradecer por estar aqui conosco. Eu acho que não tem melhor pessoa para falar sobre esse assunto aqui para quem está interessado em voluntariado dentro do PMI. Miriam, eu vou tirar minha compartilhamento aqui e vou passar a bola contigo. E estou te acompanhando aqui se precisar de alguma coisa, tá bom? Tá joia. Obrigada, Welma. Bom, então, boa noite, pessoal. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Elma pelo convite, né, ao Ivan, a Kênia, que é a nossa gerente de projeto para esse evento. A gente estava conversando um pouco antes do começo formal do nosso encontro e dizendo o seguinte, eu falei com o Elma, eu costumo ir a Goiânia pelo menos uma vez por mês, né? Isso já tem quase um ano e meio que eu tenho essa rotina, às vezes vou 2 vezes no mês, Goiânia e Rio Verde, e a gente falava, vamos marcar, vamos marcar. E agora finalmente conseguimos, nem que seja virtual, mas de qualquer forma, muito obrigada pelo convite. Eu tenho sido sempre muito bem recebida, tenho uma grande admiração pelo trabalho de Elma e do time que está aí em Goiânia. Então, sejam assim super bem-vindos. E sejam bem-vindos aqueles que são voluntários, porque como eu e o Elma já estamos nesse batidão. Sejam bem-vindos aqueles que são filiados e sejam bem-vindos aqueles que são praticantes ou interessados, porque, na verdade, quando a gente fala de gestão de projetos no contexto do PMI, a gente está falando com uma visão bastante abrangente. A gente está falando da comunidade que, de alguma forma, está vinculada a projetos. Tá? E é muito interessante a gente ter essa oportunidade de bater um papo e poder compartilhar um pouco dessa experiência. Então, assim, hoje é um papo super light, né? Assim, é quase egóico, é uma viagem assim de contar um pouco como eu cheguei até aqui durante esse tempo inteiro, como eu me envolvi com projetos e tudo, e eu fiquei assim matutando como é que eu ia fazer isso, uma coisa mais leve para a nossa conversa acontecer. Então, eu tenho aí uma sequência de momentos que eu gostaria de compartilhar e depois, se vocês quiserem bater um papo, a gente pode abrir um tempo aí e conversar, ok? Então, deixa eu abrir aqui minha tela para o compartilhamento. Às vezes é um pouco demoradinho. Mas eu imagino que já tá ok. Vamos ver. A minha tela já carregou. Pronto. Acho que agora já foi carregada. Bom, então, antes de mais nada, assim, esse é um nome pomposo para o papo informal que a gente vai bater. A experiência do voluntariado em si não é uma experiência pomposa, mas falar de experiência e valores é alguma coisa que implica em que a gente dê uma olhada para fora, para o contexto, para poder compartilhar. Né? Então, a primeira coisa, eu gostaria de me apresentar. O pessoal costuma dizer assim, essa é a Miriam é mentora do PMI, e eu digo assim, não, essa é a Miriam é voluntária, que nesse momento ocupa um papel que é de mentora regional, que é um papel lisonjeiro, que eu vou contar um pouco para vocês como é essa experiência, mas, sobretudo, eu sou uma voluntária, como cada um de nós que tem esse vínculo em relação à prestação de serviço com o PMI. Tá? Num desses congressos, eventos que a gente realiza todos os anos, a gente trouxe o Amir Klink para contar um pouco do projeto dele de expedição ao polo, de ficar sozinho tantos meses, como é que ele se organizou, né? Tecer um pouco desse contexto de projeto para alguém que oficialmente não é gerente de projetos. E a gente conversando, falando do evento, num dado momento eu comentei, porque todos nós somos voluntários. Ele disse assim, como voluntário? Sim, voluntários. Ele disse assim, voluntários vocês recebem? Eu falei, não, a gente não recebe. Ele falou assim, como assim? Quantas pessoas tem aqui organizando o evento? E nós éramos mais ou menos umas 50 para 60 pessoas organizando. Aí ele falou assim, todo mundo é 0800? Eu falei, todo mundo é 0800. Todo mundo é voluntário? Eu falei, só você que não é. Você que é nosso Keynote está recebendo. Ele falou, não acredito. Posso dar uma circulada? Eu falei, claro. E aí ele andou entre as salas, conversou com as pessoas e falou, mas não consigo entender, por que vocês estão aqui sem ganhar?
E eu disse para ele, não, a gente não está aqui sem ganhar, a gente não tem um salário, a gente não tem uma remuneração financeira, mas claro que a gente tem muito a ganhar. Olha só, eu nesse momento, por exemplo, quando é que eu teria oportunidade de tomar um café e bater um papo com o Amir Klink se não fosse num contexto como esse? E aí ele achou muita graça, ficou rindo e falou, nossa, acho que vocês são muito loucos. Eu falei, bom, para quem se meteu no caiaque e foi embora passar 8 meses sozinho no polo, entre nós dois, quem é doido, a gente pode discutir um dia inteiro. Então, é um pouco dessa reflexão que eu gostaria de trazer aqui para vocês nesse nosso papo. Opa, foi um a mais. Né? Eu, habitualmente, trabalho com esse visual quando eu me apresento para as pessoas. E aqui tem uma pegadinha, né? Vocês podem ver que essa minha foto ainda tinha cabelos pintados, né? Já faz 2 anos que eu abandonei esse negócio, mas eu mantenho essa foto porque é a foto do meu LinkedIn que as pessoas associam, então é uma foto que eu gosto, tá aí. E geralmente eu mostro assim nessa página um pouco do que eu fiz nesses 20, caminhando para 30 anos trabalhando com projetos, né? Então, uma primeira coisa que eu acho super legal de comentar é que, obviamente, eu não acordei um dia, assim, na adolescência, na hora de fazer vestibular, falei, puxa, eu vou ser gerente de projetos. Eu sou economista de formação, entrei no mercado no final dos anos 80, o mercado estava péssimo, e eu achei que eu precisava de achar oportunidades aí, de alguma forma, de trabalhar, e comecei a estudar, né? E nessas indas e vindas de estudar, eu acabei fazendo um mestrado, um primeiro mestrado, e eu me formei muito cedo, eu entrei com 20 da faculdade. Então, eu saí, eu estava terminando meu mestrado, pensando em ir embora fazer um doutorado, e falei, gente, mas eu nem trabalhei. E foi uma luta muito grande, como esse momento que a gente está passando com muita dificuldade, como foi aí a recessão que a gente teve nos anos 80. E num dado momento, eu acabei achando uma oportunidade muito interessante, fiz um programa de treino muito robusto e que tinha uma seleção assim, muito complicada, porque o programa durava 2 anos até você assumir um cargo. E foram 2 anos que eu explorei muito na organização que eu estava, que era uma organização do mercado financeiro de grande porte, embora eu nunca tenha trabalhado dentro da instituição com nada de mercado financeiro, eu trabalhava com infraestrutura. E, num dado momento, assim, finalmente chegou o dia em que eu assumi, meu cargo era para ser controller, que era uma coisa assim que nunca me tirou da cama empolgada, mas eu falei, bom, paga bem, que mal tem, vamos embora. Estava animada, porque finalmente eu tinha emprego, tinha trabalho. E aí eu fui para a minha primeira reunião como gerente, satisfeitíssima. E eu era, assim, a caçula da turma. Éramos 7 gerentes, todos eles já tinham aí pelo menos 10, alguns beirando 20 anos de experiência. E o meu chefe, que era o diretor de infraestrutura, dizia assim, trainee, você tem voz e vez, mas você não tem voto. Você só tem voto no dia que você tiver responsabilidade. E eu fui super empolgada para essa reunião, porque finalmente eu tinha a tal da responsabilidade. Me sentei lá, era uma reunião extraordinária, e ele disse assim, nós estamos aqui hoje para acabar com uma área. A área não é produtiva, ela tem esse problema, ela não tem essa respeitabilidade, não faz sentido. E todo mundo começou a votar, todo mundo ok, 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 ok. E quando chegou na minha vez, eu disse, não concordo. E aí todo mundo olhou para mim assim e falou, como assim? A primeira reunião dela, ela é mais nova, ela não concorda. E aí eu falei, não, olha só, esses 2 anos que eu tive aqui, eu explorei bastante a organização e eu tenho umas opiniões um pouco diferentes. Aí discursei assim, apaixonadamente sobre o que eu achava que eles estavam enganados. E aí, no final da reunião, da minha fala, né, ele disse assim, bom, então trainee, eu falei, ih, me lasquei, né? Voltei para o meu papel anterior, né? Fui rebaixada. Ele disse assim, trainee vai apanhar em pé. Tem muito tempo para ser controller e assim não se preocupe que eu vou manter aí o seu cargo. Já esperou por você 2 anos, espera mais uns meses, depois você volta e assume. E para resumir esse momento, ele para mim é um momento absolutamente marcante, porque foi um momento que eu ganhei meu primeiro projeto. Então foi absolutamente acidental. E ele é muito importante só para mim lembrar que eu fui controller 45 dias da minha vida, porque depois desse projeto, trocar projeto para mim virou carreira e eu nunca mais voltei para esse movimento. Então, eu queria contar só um pouco desse antes, né, de começar a vida profissional, contar um pouco como é que eu conheci essa função
e dizer que acho que é uma oportunidade muito interessante hoje que gestão de projetos já não seja uma coisa assim tão estranha, né? Durante muito tempo, a minha mãe perguntava assim, minha filha, o que você é mesmo? Eu falava, sou gerente de projetos. Ela falava assim, e ficava por isso mesmo. Ou então, às vezes, alguém perguntava assim, o que você é? E eu falava, sou gerente de projetos. E o pessoal falava assim, então você é arquiteta? Eu falava, não. Disse assim, então você é engenheira. Porque para mal dos pecados, eu tenho um irmão civil e um irmão arquiteto. E eu falava, não. Aí o pessoal falava, você toca projeto o quê, então? Então não tem projeto. Então, durante muito tempo, as pessoas nem entendiam o que a gente fazia, né? Então, esse é o cenário, assim, que eu comecei a tocar minha vida. Agora, eu fiquei matutando, né? Eu olhei para esse slide assim, falei, não, mas eu gostaria de compartilhar com esse pessoal uma coisa um pouco diferente. Então, eu fiz o seguinte, eu fiz aqui, eu fiz uma linha do tempo. Eu fiz uma linha do tempo para contar essa história, e a primeira parte da história você já tem aí. Né? Esse meu primeiro projeto, né, que foi pôr essa área em pé, ele aconteceu em 91, né? E foi o primeiro de todos os outros que vieram a seguir. Não, naquele momento não tinha a menor ideia de que eu fosse virar gerente de projeto. Era uma coisa assim muito. Eu defendi a área, achei que sabia o que podia ser melhor para ela, então eu assumi. Né? Agora, aconteceu uma coisa curiosa aí nesse meio tempo. Entre um momento e outro, um projeto e outro, porque atrás desse projeto veio um segundo, atrás desse um terceiro. Esse projeto foi extremamente bem sucedido, esse primeiro, as pessoas começaram a se lembrar de mim para fazer as coisas, eu fui assumindo uma série de iniciativas, e aí teve um momento que eu estava super cansada, e eu ganhei um bônus bacana, e eu fui embora fazer uma viagem, né, no norte da Escócia, foi a primeira viagem longa, assim, de formação que eu fiz, e eu fui parar nessa cidade chamada Findhorn, que fica perto de onde mora o moço do Lago Ness, é bem pertinho do Loch Ness. Né? E, na verdade, eu fui para fazer uma formação em dança. Né? Eu tenho uma formação em dança de roda, que é o meu lado B. Eu dancei quando era adolescente, sempre gostei muito, e era assim onde eu descarregava a tensão do trabalho de projeto. Né? E quando eu fiz essa viagem para Findhorn, uma das coisas que tinham de característico é que você se hospeda nesse centro, que é um centro muito específico de dança étnica, mas você tem que prestar serviço voluntário. E eu falei, serviço voluntário? Mas como assim serviço voluntário? Não é muito comum na história do brasileiro essa coisa do voluntariado. E eu falava, mas serviço voluntário na Escócia? O que eu vou fazer lá? E a ideia que a gente era acolhido pela comunidade, o curso era pago, mas para a gente fazer efetivamente esse processo de transformação da experiência, e aí olha, a gente já começa a falar dessa coisa da experiência do consumidor e tudo, a gente tinha que se envolver nas tarefas, né? E nos desafios que tinham que ser trabalhados no dia a dia pela comunidade que fazia toda essa formatação. Então, eu me via assim, dormindo num trailer. Eu tinha dias que eu estava na cozinha, eu tinha dias que eu estava no jardim, né? Era verão na Escócia, o que significa que para nós era deep winter, porque estava mais ou menos a uns 16 graus, de vez em quando estava 11 graus, quer dizer, para nós era um super inverno, mas para eles era um super verão, e foi uma experiência absolutamente interessante. Eu me envolvi com atividades que eu não tinha escolhido, mas que tinha um grande reconhecimento das pessoas de que a gente se envolvesse. E a gente cria vínculos muito interessantes com o propósito da comunidade no qual a gente se envolve. Então, esse foi o meu primeiro contato, de fato, com o serviço voluntário. E aí o tempo vai passando, de 91 até 98 eu trabalhei muito em vários projetos, né? Desde projetos assim como a instalação de RP, como área nova, como mudança de logomarca, como mudança de aplicativo, eu fiz de quase qualquer coisa, guarda documental, fiz várias coisas. E eu fiquei morando durante esse tempo, eu tive fora, eu sou mineira de Belo Horizonte, eu tinha me mudado para o Rio. O senhor comentasse que estão alguns em relação às... Espera aí, tem um áudio aqui. Gente, me ajuda. Desculpa, não ouvi. Não, deixa eu não... Quem é que tá... Deixa eu dar... Bom,
Vou seguir. Vou desativar aqui. Qualquer coisa a gente volta nessa interrupção, né? Uhum. E uma das coisas que aconteceram nesses 8 anos que eu toquei o projeto é que eu ficava indo e voltando de viagem. Né? Minha família mora em Belo Horizonte, eu estava morando no Rio, depois fui morar em São Paulo. Eu ficava indo e vindo, e um dia eu vi escrito assim, curso de gestão, de gerenciamento de projetos. Aí eu falei, uai, existe isso? E eu não tinha nem ideia. E assim, para aqueles que não têm essa memória, em 98 a gente ainda não tinha www, então a divulgação era muito diferente, e eu corri e me inscrevi porque o curso era em Belo Horizonte, isso me dava uma desculpa ótima de ficar aqui alguns finais de semana e namorar meu marido. E eu fiz esse curso, e esse é um outro momento que eu acho super interessante de contar, porque foi quando eu conheci o PMI, foi um curso de 16 horas, eu me inscrevi imediatamente para fazer o curso, gastaram, aí foram quase 6 meses para o curso acontecer, porque a gente não conseguia juntar 15 pessoas, não tinha quórum para o curso de projetos acontecer. E aí, finalmente, esse curso aconteceu, e ele, para mim, é um divisor de águas, porque foi o momento em que eu entendi que muito do que eu tinha aprendido de tentativa e erro nesses 7, 8 anos, já tinha um monte de gente pensado a respeito, tinha um monte de simplificação. E foi, para mim, assim, uma alavancagem, porque eu comecei a trabalhar de uma forma muito mais intensa, muito mais produtiva, muito mais rápida, e fiquei apaixonada. E aí, foi quando eu conheci o PMI, e falei, gente, eu preciso descobrir que raio de instituição é essa que trabalha com gestão de projetos. Né? E ainda coincidiu, né, o meu capítulo aqui é o capítulo de Minas, é o capítulo original do Ricardo Vargas. Na época, ele era uma pessoa bastante acessível aqui na comunidade de projetos, e eu falei, ele fez uma tradução desse guia de referência, enfim, eu me empolguei com esse negócio, eu achei uma picada de trânsito rápido aqui, e vou seguir. Foi quando eu me envolvi, de fato, com a metodologia e tudo mais. Essa coisa cresceu, eu fui trabalhando de forma cada vez mais metodológica, e aí, quando 2002, eu já estava de volta a Belo Horizonte, finalmente, depois de uma longa temporada fora, e eu já era superintendente de projetos corporativos, e eu estava decidida a ter um pouco mais de formação em projetos. Eu falei, não, meu negócio é trabalhar com PMI mesmo, eu vou fazer um MBA como uma estratégia aí para ser gerente de projetos, e coincidiu não só de eu conseguir fazer esse meu MBA, como também de eu ser promovida. Então, na época, eu estava já como superintendente de projetos corporativos para uma grande instituição, de onde eu fiz até fusão de empresa. Então, eu estava super empolgada. Mas aconteceu uma outra coisa nessa época, né? Eu comecei a questionar muito o tipo de ambiente no qual eu estava trabalhando, o tipo de satisfação de retorno que eu tinha com o trabalho. E aí eu comecei a olhar para o PMI de uma forma um pouco diferente. Eu comecei a pensar aí que, de repente, eu precisava de uma energia nova. Opa, agora foi. Vamos ver. Ops. Vixe, está andando para frente e para trás. E aí resolvi que eu ia me filiar e ia fazer a minha certificação. E, na verdade, eu resolvi fazer a minha certificação muito em função de ter voltado a dar aula, né? E de aluno ser um bicho danado, que virava para mim e falava assim, então, você é certificada? Eu falava, não. Por quê? Eu falava, é caro e eu já sou superintendente de projetos, já tenho mais de 10 anos de experiência. Enfim, não via muito valor em estar investindo uma grande energia nesse negócio. Mas o que aconteceu foi que, e como boa parte das pessoas ainda fazem isso, eu vi que o desconto, se a gente se filiasse, era muito legal. Então, eu falei, bom, vou me filiar, vou me certificar, e aí depois eu largo o pé desse trem, porque eu não sei se eu quero ficar aí com essa turma. E aí aconteceram 2 coisas surpreendentes. Primeiro, a certificação em si é uma honra, eu fico lisonjeada de tê-la há tanto tempo, mas o esforço que eu fiz para a certificação, em função de ser em dólar, de ser cara, foi muito grande. Eu não fiz para tentar, eu fiz para passar. E aí eu descobri que tinha muito espaço para mim ser uma profissional de projetos muito melhor. Tá? E, de repente, eu me interessei muito pelo esquema como esses escritórios, essas representações do PMI funcionavam. Achei a turma interessante, comecei a ver que tinha uns eventos,
Falei, acho que eu vou começar a bater um papo com essa turma. Comecei a me encontrar com alguns professores que tinham uma vinculação, e aí eu comecei a tecer aí uma história com algumas das pessoas que já eram não só afiliados, mas eram também voluntários. Eles sempre falavam, vem também, Miriam, vem. E eu viajando muito, falando, acho que não vou mexer com esse negócio, não. Nesse meio tempo, eu já estava aí filiada, e a minha filiação é uma filiação contínua. Eu sou filiada desde 2004 ao capítulo de Minas e nunca interrompi essa filiação, muito em função do valor em relação aos materiais, ao acesso, a saber o que estava acontecendo pelo mundo, né, mas com um envolvimento em relação ao voluntariado muito baixo. E aí, de novo, eu fui fazer uma outra experiência de intercâmbio e fui com meu marido, nós ficamos alguns meses na cidade de Vancouver. Né? E aí, de novo, a gente chegou na cidade logo de cara, a gente ficou hospedado numa casa de família, o pessoal falou assim, bom, em qual projeto vocês vão se juntar? E eu pensando com meus botões, né? Para eu não vim para tocar projeto no Canadá, vá. Eu fiz estudar inglês, relaxar. E era uma coisa engraçada, porque o que eu descobri? Né? O norte-americano, ou anglo-saxão de uma forma geral, ele tem toda uma vinculação, uma estrutura de comunidade ancorada no trabalho voluntário, que para nós, latinos, não faz muito sentido. Né? A gente tem uma interação fácil. A gente, quando se muda de cidade, você bate na porta do vizinho, pergunta quem é amigo de quem. A gente, como tem essa facilidade de acesso, a gente não precisa muito dessa âncora formal. Mas o canadense, o americano, o inglês, o francês, eles têm muito esse apelo do voluntariado. Então, de cara, assim, a gente já chegou lá e o meu marido, a gente foi jogado no trabalho voluntário, junto com uma comunidade do bairro onde a gente estava hospedado, e aí foi outra vez uma experiência muito divertida. E para mim foi muito engraçado entender o papel do voluntariado na comunidade deles. Né? Qualquer pessoa, eles se movem bastante, assim, trocam de escola, de bairro e tudo mais, mas uma das coisas que eles sempre procuram, o cara quando muda de bairro, a primeira coisa que ele procura ou é a comunidade que dá suporte no bairro, ou é a igreja, porque ela também tem um trabalho voluntário. Então, assunto de começo de conversa é perguntar assim, mas você faz voluntariado com o quê? Qual que é a sua área? E aí a gente viu que tinha que se envolver com a comunidade, então teve de tudo, né? Eu fiz um bocado de comida, eu li bastante para velhinho, meu marido limpou muito salmão, né? A gente fez entretenimento para criança, e era um outro lado muito descontraído da nossa experiência. Era um outro lado assim que a gente fazia de uma forma assim, quase como lazer, e que tinha um retorno muito interessante em relação ao tratamento das pessoas, ao valor em relação ao que a gente estava ensinando e tudo mais. Né? Aí eu voltei, quando eu voltei a partir na verdade, em 2010, eu tive meu primeiro convite oficial para me juntar ao PMI, numa bela tarde, a presidente, então, me ligou e falou assim, então, Miriam, a gente já trabalha junto há tanto tempo, você não quer vir trabalhar aqui comigo? E eu achei muita graça dela, porque ela me disse assim, olha, é umas 2 horas por semana, você não preocupa não, pode vir que é divertido. E tinha muita gente conhecida, era a minha turma de projetos, eu achei que eu podia contribuir de alguma forma, e aí era um convite de um voluntariado que, na verdade, assim, de um espaço do convite para o outro, ele cresceu e eu já entrei, na verdade, não como uma voluntária num projeto específico, mas eu entrei para formatar uma diretoria, que era a diretoria que fazia eventos técnicos mensais e que estava com uma frequência muito baixa. Então, eu já comecei, eu brinco sempre que eu já comecei no PMI garota de programa, porque de cara eu olhei assim e falei, nossa, mas a gente tem tanto filiado aqui em Minas e ninguém vem para o evento, por que não vem? E aí eu comecei a fazer pesquisa, comecei a perguntar para as pessoas o que eles queriam, comecei a mapear o que era interesse, e esse negócio cresceu. Na gestão seguinte, a minha diretoria de programas virou programas especiais, e eu fiquei responsável pelo congresso, e aí na gestão seguinte, eu já assumi oficialmente essa posição, e aí, de repente, na outra, eu já era presidente, na seguinte, vice-presidente para passar o bastão, e depois diretora de comunicação. Então, eu acabei passando por vários papéis, e é uma cachaça, porque encontrei a minha turma, né? Desde 2005, eu não tenho mais vinculação
formal com as empresas, a não ser por curtos espaços de tempo, e eu me interessava muito por ter conversa, interlocução e discussão com quem ainda atuava no mesmo mercado que eu, né? Não no mercado, segmento de atuação, mas na mesma atividade, né? Então, assim, para mim foi uma grande surpresa, eu nunca me envolvi com essa experiência, imaginando que eu ia ser presidente. Para vocês terem uma ideia, e o Elmo sabe bem o tamanho desse esforço, a gente pegou uma época interessante, que a maré não estava tão complicada, mas durante a minha gestão a gente tinha aproximadamente 1.200, 1.300 pessoas filiados, habitualmente trabalhando aí com mais ou menos 120 voluntários para os projetos ao longo do ano, né? E para aqueles que já são filiados e são voluntários, uma das coisas assim que me enche de orgulho é que foi exatamente na minha gestão em que o Brasil conseguiu pela primeira vez em 15 anos bater uma bendita de uma meta de retenção que a gente tem como métrica no PMI. E para quem está chegando agora, o que tem de interessante nessa meta de retenção? A meta de retenção não é começar o ano com 20 pessoas e terminar com 20 pessoas. A meta de retenção é conseguir chegar no final do ano com as mesmas pessoas que a gente começou o ano. Então, é uma meta qualitativa, é uma meta de gerar valor para as pessoas com as quais a gente trabalha, para a comunidade com a qual a gente atua. Então, a gente ficou super feliz, foi uma experiência muito produtiva, mas depois de ter sido presidente e vice-presidente, ainda quebrei um galho no último brasileiro como diretora de comunicação, falei, agora deu, e eu acho que não tem, assim, eu cumpri meu papel, né? O meu devolver para a comunidade de projeto acabou. E aí aconteceu uma coisa interessante, porque eu tinha me envolvido também com o comitê de ética do PMI, então todo o material de ética que tem hoje traduzido no Brasil, eu me envolvi, participei da tradução, ajudei a compor algumas ferramentas, e aí o pessoal me falou assim, você devia aplicar para o comitê de ética, está na hora de você ser voluntária global. Aí eu falei, voluntária global? Para que isso? Acho que eu não... Enfim, eu viajo muito, trabalho muito, acho que eu não quero esse trem não, hein? E o pessoal, não, você tem que vir, você tem que vir. E, de repente, tendo cada um de nós esse registro no VRMS, essa visão das oportunidades que acontecem no mundo inteiro, que às vezes são presenciais, mas muitas são de contribuição à distância, eu vi que tinha essa oportunidade de ser mentora, recebi um telefonema do nosso mentor anterior, falou, olha, você não quer se candidatar? Você tem uma história bacana e tal, você não acha que você tem o que fazer? Eu falei, será que eu tenho que contribuir? Ele falou, não, tem, vem cá, porque o mentor regional não é para ser assim, o expoente de gestão de projetos no Brasil, não. É ser alguém que entende por que a gente trabalha 0800 por essa comunidade e que vê valor no que a gente tem de ferramenta, de prática, de habilidade e que gostaria de ajudar outras pessoas a desenvolverem isso. Aí eu falei, bom, então... Miriam? De oportunidades para as quais a gente aplica, né, diz que tem interesse, tem habilidade, é entrevistado, e para mim foi uma enorme satisfação, uma grande honra, né, ser escolhida mentora aí do PMI para o Brasil. Então, a gente faz parte de uma região que se chama Região 13, a Região 13 vai do México até o final da América Latina, mas até por uma questão da língua, né, a gente e da distância também geográfica, né, a gente tem a região separada em 3 grandes blocos, né? O primeiro bloco do México, aí da América Central Caribe, é chamado de região 13 Norte. Toda a América Latina, tá? É chamada de região 13 Sul. E o Brasil, em função da língua, é uma região, e do tamanho, é uma região autônoma. Então, eu sou região 13 Brasil, tá? E, para vocês terem uma ideia, nós somos 21 mentores regionais por PMI no mundo. Então, a gente tem um representante na Europa, na Europa tradicional, no leste europeu, a gente tem uma África, a gente tem uma Ásia, a gente tem uma Austrália, a gente tem vários nos Estados Unidos, em função do tamanho, a gente tem China.
Então, a gente tem vários mentores, e o que a gente faz? A gente trabalha junto, levando a voz da comunidade de projetos para esse núcleo formal de gestão do PMI, para o headquarter, que é onde as decisões são tomadas, onde os modelos são feitos, onde as pesquisas são geridas. Essa é a ideia. Então, para fechar essa minha linha do tempo, né, em 2017 eu virei Shadow, né, a gente passa um ano acompanhando o mentor ativo para entender como funciona, entender os vínculos, entender o papel, para fazer uma passagem suave. E desde 2018 até o ano que vem eu sigo como mentor. Então é uma gestão bastante longa, né? 18, 19, 20, 21 são 4 anos, mais o de Shadow 5 anos. Então é uma experiência assim fantástica, né? E o que é encantador nisso, né? Num dado momento, eu achei que eu tinha que colaborar para a comunidade do Brasil. No momento seguinte, eu achei que eu já tinha... Do Brasil, não, do meu estado. No momento seguinte, eu achei que eu podia olhar para o Brasil. E agora, de repente, eu estou olhando para o mundo. E eu tenho a oportunidade de trocar ideias e opiniões com uma riqueza absolutamente diferente do que eu jamais pensei. Então, eu entendi um PMI como empresa como eu nunca imaginei. Eu tenho acesso às várias comunidades em volta do mundo de uma forma muito interessante. Nós temos, por exemplo, um WhatsApp claro, né, com os mentores regionais, o que significa que todo dia eu tenho atualização Covid-19, do que está sendo feito, do que está acontecendo, de como a gente pode ajudar. É uma rede extremamente solidária. Quando a gente tem alguma dificuldade de material, de template de acesso, a gente pode contar com esse grupo. Então, eu hoje só tenho a agradecer, porque algumas pessoas me empurraram e acreditaram que eu podia colaborar de alguma forma, para esse papel agora de voluntária global, que eu já estou aí no 4º ano. E uma das coisas que eu tenho como goal para o Brasil é crescer esse volume de voluntariado global. Claro que a gente tem muito o que fazer no Brasil, claro que o Brasil tem uma dificuldade associada à língua, mas que não é absolutamente impeditivo, porque, imagina, não é só a gente que tem dificuldade de falar em inglês com os americanos, né? Às vezes as conversas são difíceis, né? Às vezes eu tenho gente, enfim, japonês, eu tenho árabe, eu tenho africano, eu tenho japonês, cada um de nós luta porque não está falando na sua língua materna, né? Mas é uma oportunidade fantástica de olhar para o mundo de fato sem fronteira e de poder fazer a diferença em comunidades onde eu nunca esperei de poder colaborar. Então, assim, só tenho a agradecer da fantástica experiência que o voluntariado tem me propiciado. E tem inúmeras oportunidades. Então, eu queria passar por algumas questões, assim, de alguns bons motivos que eu acredito que eu posso compartilhar com vocês de por que vale a pena ser voluntário, né? Eu fiquei imaginando de novo, né? Como é que a gente faz isso à distância, não ser muito chato, né? Então, eu resolvi compartilhar aqui alguns momentos dessa minha jornada, né? Então, primeiro, eu acho que um super motivo para a gente ser voluntário é a gente aprender. Aprender é um troço que não ocupa espaço. A gente está entrando agora numa época de aprendizado ao longo de toda a vida, life learning. Essa é a nova forma da gente se tornar aí dinâmico nesse contexto que está mudando tão rapidamente. E só tem uma coisa melhor do que a gente saber, é conviver com gente que sabe mais do que a gente, né? Que pode dar aquela dica, aquela sugestão que faça toda a diferença. E, inclusive, em outros segmentos. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês verem. Vamos ver se vai. Aqui. 2 momentos para vocês verem como eu ando brincando em praias muito diferentes, né? Eu tenho trabalhado com o pessoal do Exército. Se vocês apertarem o olho aí, essa é uma foto aí em frente ao Comando Maior do Exército. Atualmente, a minha interlocução é com o general responsável pelo portfólio de projetos do Exército no Brasil. Tem sido uma chance fantástica. A gente fala muito sobre projeto, mas eu estou aprendendo assim, de uma forma muito interessante como funcionam as Forças Armadas. E isso sem nenhuma conotação política, sem nenhuma
nenhuma vinculação ao governo atual, até porque esse trabalho, para chegar nesse momento, é um trabalho que já vinha acontecendo há 4 anos. A primeira vez que o Exército chegou para a gente aqui em Minas e falou assim, olha, a gente queria fazer uma apresentação do nosso portfólio, nós falamos, putz, vamos deixar o quê? De um milico falar para a gente o que eles têm para contar. E, no entanto, a gente tem tido experiências com eles fantásticas. É um time muito bem preparado, muito disciplinado, muito disposto a experimentar. E eu tenho trabalhado com eles agora em como conseguir tornar o portfólio de projetos inovador dentro de uma cultura que tem umas tantas amarras assim muito fortes, né? Hierárquicas e tudo mais. Então, tem sido sensacional. Tá? Uma outra foto minha é com o pessoal aí com a responsável pelo projeto de abertura da UTI Unimed Rio Verde, que a gente inaugurou em dezembro, quando eu não tinha nem ideia, nem vento ainda soprando do que a gente já está passando hoje com a pandemia. Né? Então, assim, um tremendo orgulho de ter participado com eles na estruturação desse projeto, do projeto estar no ar e de estar atendendo o que, felizmente, é o único doente grave de coronavírus que a gente tem na região. Então, assim, esse, na verdade, é o meu terceiro CPI, economista que eu sou, vinda de mercado financeiro. Quando é que eu ia imaginar que ia trabalhar tanto com médico e em atividades aí de tanto valor para diferentes públicos? Então, aprender é o primeiro dos motivos, com certeza. Né? Agora, não é só sobre aprender, né? Volta e meia, quando eu estou dando aula, quando eu estou compartilhando um pouco dessa experiência, fazendo treinamento em company. Opa, será que congelou aí? Eu não estou vendo aqui no meu, parece que ela não rodou a tela. Pronto, rodou. Né? Muitas vezes, quando eu estou trabalhando especialmente com o pessoal que está em começo de carreira, não necessariamente novo, mas começando a lidar com projetos de forma profissional, eles me falam assim, não, mas trabalhar 0800 não tem jeito. Ou outros me dizem assim, olha, ninguém quer me contratar, eu já tenho até um MBA, mas como é que eu ganho experiência? Então, um outro jeito muito bacana de ganhar experiência, de aprender coisas novas, de rodar quilometragem, é sendo voluntário. Por quê? Porque para voluntário ninguém exige experiência de X anos. A gente está sempre muito disposto a ensinar. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos aí de aprendizados muito diferentes para mim, né? E que quando me juntei ao pessoal já tinha um bocado de quilometragem, aí já estava na faixa dos 15 anos de know-how, com projetos muito diferentes, mas as coisas que eu nunca tinha feito e acabei aprendendo a fazer, e gosto de pensar feito gente grande, é evento. Né? Então, eu organizei aí 2 brasileiros, eu participei da organização de 4 regionais, e aí, meu time, depois de mais uma entrega bem sucedida, essa aí, em 2014, no meu último ano de presidente. Mas eu continuo tendo chances fantásticas. Então, essa outra foto aí, não sei se está muito visível, mas essa eu já estou com o meu layout atual. Né? Isso é uma dinâmica que foi feita em espanhol para 130 voluntários, líderes do PMI dentro da nossa região 13. Então, eu estou muito habituada a dar aula, eu estou habituada a fazer palestra agora em espanhol, dinâmica, com culturas diferentes. É fantástica a chance de ganhar experiência. Né? É fantástico o acolhimento que a gente tem em experimentar coisas novas. Então, muito bacana, vale muito a pena para a gente rolar quilometragem quando a gente não tem muita experiência num dado serviço, atividade ou entrega. Né? Uma outra coisa que, obviamente, o Elma já comentou e é simplesmente fantástica é a gente aumentar networking. Né? Gente que conhece gente. Né? Se a gente trabalha numa empresa só e fica muito encastelado dentro dessa organização, às vezes a gente perde um pouco desse cenário. E aí a gente fica frágil, inclusive, em relação à nossa empregabilidade. Então, é muito interessante que a gente possa trabalhar com pessoas diferentes, que conseguem nos dar notícia de pessoas diferentes. E uma coisa que a gente habitualmente tem no site, por exemplo,
oferecimento de oportunidades de emprego. O tempo inteiro as pessoas me perguntam, estou precisando de uma pessoa com esse perfil, estou precisando de uma pessoa assim, estou contratando um assado, né? Nesse meu tempo de Goiânia mesmo, já foram 7 contratações. Né? Às vezes eu ligo para o Elma e falo, Elma, tem alguém para sugerir aí? Às vezes tem gente conhecida que fala, eu tenho um cara que é bacana. Então, network é uma coisa fantástica, e para isso a gente precisa de navegar nessa comunidade e navegar em mercados diferentes, em empresas diferentes, né? Então, olha aqui, essa primeira foto, de novo, né? Eu usei a minha experiência para contar para vocês que não é abobrinha, né? Essa moça simpática aí do meu lado é coordenadora de um dos cursos do MBA de projetos da PUC, Minas, e num dado momento a gente estava conversando, ela falou, Mira, por que você não está trabalhando comigo? Eu falei, não sei, você nunca convidou? Você não quer vir dar aula? Eu falei, claro, né? Eu tenho 15 anos de Fundação Dom Cabral e para a PUC é uma honra, né? Até porque eu me formei na PUC, né? Aí ela falou, então vem trabalhar comigo. E olha aí que coisa super legal. E depois disso a gente já levou mais outros tantos colegas. E às vezes as oportunidades são ainda mais surpreendentes, né? Num dos últimos congressos que a gente estava trabalhando, a gente queria, até por conta da crise e tudo, que viesse um economista. E aí, obviamente, eu sendo economista, me pediram algumas sugestões, levantamos alguns nomes, e eu votei contra o Ricardo Amorim, falar, eu não gosto muito dele de economista, vá. Mas eu fui voto vencido, porque o Manhattan Connection, com a participação dele em mídia social, o pessoal entendeu que ele era uma participação super bacana aí para o Congresso. E aí eu falei, bom, paciência, né? E a gente sempre recebe bem um convidado, né? Dizer assim que eu tivesse nenhum problema pessoal com ele. Eu só não era um favorito, né? Conheço, mas não preferia. E aí, como a gente estava organizando um congresso, ele falou, olha, vamos sair, se você se interessar, a gente pode almoçar junto. E aí foi organizado um almoço para a diretoria, né, para os líderes aí do board do PMI aqui de Minas, para bater um papo com eles, contraído e tudo. E aí, por acaso, eu me sentei na ponta oposta da mesa, assim, porque falei, não é do cara. Mas o fato é que, como ele diz, uma coisa é o Ricardo, personagem da televisão, outra coisa é o Ricardo profissional. E ele tem um projeto educacional fantástico. E eu adorei o projeto, comecei a comentar com ele. Moral da história, a gente acabou ficando próximos e a gente desenvolveu uma iniciativa juntos. E de vez em quando eu vou a São Paulo, vou ao escritório dele conversar, bom, não nesse momento de Covid, que ele está lá enlouquecido, mas, assim, eu adotei o Ricardo como economista e, para mim, foi muito interessante ter a oportunidade de ter esse contato com uma pessoa que é mega conhecida, mas por um lado pelo qual ele não é muito conhecido. Né? Então, chances fantásticas aí de empregabilidade, fazer ações, e esse trabalho que a gente fez junto também voluntário, um trabalho para a educação, para a formação de jovens líderes. Um quarto motivo, né? Expandir os horizontes da gente. É difícil a gente pensar fora da caixa se a gente não experimenta novos ambientes. E o voluntariado é perfeito para isso. De vez em quando alguém me diz assim, mas está difícil, não sei o que eu vou fazer, o pessoal não tem engajamento. E, claro, tem uma série de dificuldades. E eu digo para eles assim, aproveita para fazer coisas muito diferentes. Aproveita para arriscar aquilo que seu chefe não te deixa fazer. Porque o voluntariado é uma chance espetacular da gente ousar com soluções que, no tipo de organização tradicional, muitas vezes a gente não tem espaço. Né? E quando a gente convive com gente diferente, a gente tem a oportunidade de pensar com novos modelos. Né? Então, uma primeira foto aqui, deixa eu puxar aqui para vocês verem. Né? Diversidade, né? Um dos meus trabalhos voluntários foi feito com uma comunidade muçulmana, e aí, claro, eles acharam que eu com essa cabeça descoberta não era legal, e eu sempre tive muita curiosidade de ver como é que aquelas meninas amarram o lenço não cai. E aí o pessoal me ajudou, as meninas me ensinaram a amarrar o lenço, e aí quando eu amarrei, assim, e é meu echarpe que está aí enrolado, uma das moças me disse assim, sim, agora você está linda, né? Então, poder transitar em outras culturas, poder entender pontos de vista diferentes, poder trabalhar com coisas diferentes, vale muito a pena.
Outro trabalho aí para pensar fora da caixa, né? Aí é o grupo de presidentes que foram da mesma época que eu fui presidente, e tem muita coisa interessante sendo feita no Brasil. E enquanto eu estava muito ensimesmada olhando para o meu capítulo, né, quando eu comecei a sair, a conviver com os outros capítulos, eu descobri um Brasil completamente diferente. Fiquei encantada. Por exemplo, o GP Informa é uma iniciativa absolutamente vitoriosa, inovadora, conhecida, né, e local. É fantástico isso. Então, a gente tem, assim, em todos os capítulos, iniciativas que são geniais e que, se a gente não dá esse espaço de transitar entre os capítulos, entre os voluntários, a gente muitas vezes não se dá conta de que deles existem. Opa, essa foto já foi. E uma outra coisa, né? Vale a pena ser voluntário, porque é muito bom ser voluntário, é muito divertido. Dá uma sensação muito prazerosa quando a gente pode contribuir para alguém de forma que melhora a qualidade da vida, do trabalho, do projeto, da convivência dela, né? Então, de vez em quando alguém me fala, nossa, ando num tédio, não consigo fazer nada, não tenho motivação, eu falo, vai fazer um trabalho voluntário. Trabalho voluntário afasta o tédio, aumenta o seu bem-estar muito e te dá uma oportunidade de fazer amigos. Então, eu queria compartilhar com vocês, esse foi meu time aí da época que eu era presidente, né? E são bons amigos. A gente hoje praticamente só Moisés, que hoje é o atual presidente do capítulo aqui do estado, que ficou, né? Cada um de nós está num lugar, para vocês terem uma ideia, né? Esse aqui voltou para o Paraná, essa aqui está morando em Vitória, esse caboclo aqui está em Seattle, essa aqui está morando no meio dos Estados Unidos, esse aqui é o único que está em Belo Horizonte e a gente ainda encontra bastante. E nós continuamos muito amigos, a gente continua trocando muita ideia, é muito prazeroso. Aqui um outro horizonte que se abriu para mim, que é trabalhar com voluntariado global é fantástico. Então, eu tenho amigos hoje de lugares muito diferentes e tenho um tremendo orgulho de poder acionar os vários grupos quando eu preciso aí de uma opinião, de um acesso e tudo mais. E aqui, olha lá, nosso mentor, nosso diretor regional já estava nas fotos. Aqui uma outra foto super bacana. Essa foto aqui é de Cartagena, hein, Welma? Se vocês derem uma boa olhada aqui, estou aqui me escangalhando de dançar e rir, foi uma festa fantástica na praia. Quando é que eu ia imaginar que me envolver com o Piomai ia me levar para uma festa, um Despacito no meio da praia? Fantástico. E uma última e não menos importante. Ops, vamos ver aqui. Uma última foto. Hoje eu conheço umas 12 ou 15 capitais americanas, conheço vários lugares na América Latina, que dificilmente eu teria tido a oportunidade de conhecer e conhecer com os locais se eu não tivesse me envolvido num voluntariado. E começou com voluntariado local e hoje é o voluntariado aí, global. Então, quando essa foto fizer o favor de aparecer, é uma foto que foi tirada no Antelope Canyon, né? E essa foto no Antelope Canyon é o descanso de fundo aí da Microsoft, né? E uma última coisa, não menos importante, né? A gente tem uma série de atributos hoje que são exigidos da gente como habilidade, né? Já que ferramenta técnica, em breve, a gente vai ter muita coisa automatizada que anda por si só, com inteligência artificial, com digitalização e automação. Mas sensibilidade e empatia, de fato, a gente só consegue desenvolver quando a gente navega em ambientes bastante diversos. Então, aí é uma das minhas atividades lá de voluntariado, fazendo comida para os velhinhos lá em Vancouver, e aqui é um trabalho aí, esses são os mentores do PMI, a gente estava voltando de uma atividade voluntária que a gente fez, comemorando os aniversários de 50 anos aí do PMI, para uma comunidade carente que a gente escolheu. Então, assim, conviver com gente diferente, com fala diferente, com língua diferente, com hábito diferente, é simplesmente fabuloso, né? E, além disso, para fechar, trabalho voluntário tem alta. Por quê?
Hoje, quando eu acesso os núcleos de RH, quando eles me demandam perfis profissionais e tudo mais, eles sempre têm um ponto muito positivo em dizer que gente que se envolve com trabalho voluntário, primeiro, é capaz de explorar cenários fora da zona de conforto dele. Então, é gente que tem resiliência, que tem flexibilidade. Depois, tende a ser gente que aprende a trabalhar em equipe, ou descobre que precisa se aprimorar com isso. Uma outra coisa super bacana, né? De uma forma geral, o trabalho voluntário tem muito espaço para uma pegada aí bastante social. Então, a gente tem a oportunidade de ajudar alguém que está numa situação menos favorecida, já que a gente tem essa condição. Então, tem uma série de valores quando a gente se envolve no trabalho voluntariado que a gente compartilha e que são valores muito interessantes, especialmente quando a gente está num mundo tão dinâmico como o que a gente está passando. Então, proatividade é um deles. Se a gente não tem, quando se envolve no trabalho, certamente a gente acaba desenvolvendo. Trabalhar em equipe, com certeza. Essa capacidade de estender as fronteiras e voltar para um ponto comum que a resiliência exige. Flexibilidade em trabalhar com tarefas muito distintas, às vezes é uma tarefa muito operacional, às vezes é uma tarefa muito intelectual, às vezes é muito fácil, às vezes é extremamente complexo. Né? Criatividade para explorar novas soluções, já que na média a gente não tem dinheiro, ponto. A gente tem que inventar de onde vai tirar recurso, então a gente fica muito mais versátil. Trabalhar com solução de problemas e ter pensamento crítico nos posicionamentos, que são aí, de acordo com o Fórum Mundial Econômico, habilidades que a gente precisa de estar usando agora e nos próximos 5 anos no mínimo. Uma grande generosidade, porque é um trabalho de doação, né? Então o pessoal me pergunta assim, mas você vai trabalhar agora? Vou, eu tenho uma apresentação agora. Ah, é de trabalho? É de trabalho, só não é um trabalho remunerado, mas é um trabalho com o qual eu ganho muito. Por quê? Porque eu tenho uma grande paixão pelo trabalho voluntariado. Uma coisa sensacional do trabalho com os voluntários é que nós gostamos demais do que a gente faz. Então, a gente tem prazer em se encontrar, a gente tem prazer em ter junto da gente essa comunidade, a gente tem prazer em atender o que precisa ser feito. Então, compartilhar esses valores dá a gente aí uma cola para esse network que a gente dificilmente encontra quando o network é muito casual ou não tem um propósito. E quando a gente pensa nesse momento tão louco que a gente está vivendo aí de pandemia, uma das coisas que eu tenho falado insistentemente com as organizações que eu estou acompanhando nesse momento, né, é que, ok, a gente teve ações que foram de lidar com o momento de pico da crise. Agora a gente está fazendo gestão na crise, mas não aquelas medidas emergenciais. Mas agora a gente começa a falar de retomada. E para ter retomada nesse novo futuro, né, que a gente vai voltar, ou como a gente tem usado muito nesse novo normal, né, porque a gente não vai voltar para o que era antes, a gente precisa de ter propósito, né? E as organizações precisam ter claríssimo o seu propósito para poderem se transformar. E esse é o grande ideal que tem no trabalho voluntário, né? A grande oportunidade. Então, a gente cria um vínculo e tem a oportunidade de fazer um trabalho compartilhado que tem um esqueleto em cima de um objetivo, de um propósito maior. E isso une as pessoas como pouca coisa vale a pena. E as organizações, mais do que nunca, precisam de pessoas com essa cola, porque quanto mais jovem, ainda mais quando a gente olha os millennials hoje, né? Eles estão muito ansiosos, eles querem tudo agora, querem tudo muito rápido, mas ao mesmo tempo essa nova força de trabalho que está chegando ao mercado agora, ela quer um objetivo, ela quer um porquê, ela não quer fazer só porque todo mundo está fazendo. E nisso o voluntariado é uma cola espetacular. E por isso o seu valor no mercado de trabalho, obviamente, cresce. Né? O Elma já falou aí sobre o nosso cenário do PMI no Brasil, eu só trouxe aqui ele coloridinho, né, para lembrar que nós hoje somos 15 capítulos, nós somos maior do que a América Latina Sul, a região Sul, 13, né, e quase do mesmo tamanho, quando a gente pensa aí nos 20 e tantos capítulos que a gente tem na nossa região, nós somos um país só, capítulos não, 20 e tantos países, nós somos um país só,
com quase tantos capítulos quanto, né? Então, a gente tem representação em todos os estados, e é interessante que vocês pensem que quando a gente fala de projetos, nós estamos falando de uma comunidade única, né? O nosso espaço de brincar e nosso play é grande, né? Mas, principalmente, eu gostaria que vocês pensassem que se, por um lado, o Brasil é a nossa região, na verdade, a gente tem espaço para muito mais. Opa, travou aqui, vamos lá. Então, tem aí um mundo de oportunidades que estão nos esperando. E eu espero que vocês se sintam aí empolgados com a oportunidade de fazer parte, né, dessa fronteira maior, né, dessa perspectiva mais global. Ainda que hoje a gente diga muito, né, de pensar global e atuar local. Mas a gente tem, junto com o PMI e através do serviço voluntário, a oportunidade de fazer as duas coisas, né? Pensar local e agir global e vice-versa. Deixa eu ver se eu consigo que ele funcione. Não sei se vai travar, está custando muito a carregar. Acho que vocês não vão conseguir ver aí o slide com o template do PMI funcionando, que é um lindo template com o globo. Né? Tem um globo que está girando, está movimentando. Então ótimo. No meu ele não está girando, no telefone ele não gira. Mas essa é a ideia, né? O nosso espaço, a nossa região é o Brasil, mas tem um mundo de oportunidades, então sejam muito bem-vindos a essa comunidade, aqueles que ainda não fazem parte, e usufruam com mais intensidade dessa possibilidade de beber água em novas fronteiras que o PMI oferece. Né? Nós ainda temos um tempinho aí que a gente possa ter perguntas, Welma? Sim, opa, estou aqui falando com o microfone fechado. Temos sim, a gente está aí 8h47, deu pessoa que já está acostumada, né? 1 hora exata aí praticamente de fala. Não, mas não pode, né? Não pode bagunçar muito o coreto, não. Mas, A assim, gente tem uns se minutos sim, vocês quem quiser quiserem perguntar. bater um papo, se quiserem trocar uma ideia, se quiserem falar alguma coisa, eu estou às ordens, a gente tem aí alguns minutos. Né? Sim, a ferramenta a gente tem espaço aqui até 9 e alguma coisa, mas não vamos a tudo isso. Vamos mandando as perguntas aí. Aqui, ó, já estão chegando algumas perguntas. Miriam, eu vou te passando aqui. Tem uma, eu vou te passar essa. Miriam, tá me ouvindo? Então tá. Tô? Vou te passar essa segunda aqui e a do Tiago eu respondo agorinha, tá, Tiago? Kênia, seu maior desafio como voluntária, Miriam? Meu maior desafio como voluntário é descobrir que, embora eu tenha várias percepções sobre essa comunidade com a qual eu trabalho, a percepção não é a mesma coisa do que saber de fato o que para ele é valor, o que é desafio, o que é interesse. Então, um grande desafio é constantemente olhar para esses vários públicos, porque hoje eu trabalho, né, com um horizonte bastante maior, é estar atenta para não inferir o que eles querem, o que eles acham, o que eles gostam, mas para ter, sim, o espaço de perguntar o que eles querem e, de fato, poder gerar valor para quem eu gostaria de ter e sustentar junto com a gente. Ela colocou aqui, Miriam, você é show, motivante perceber sua paixão pela gerência de projetos. Que bom, obrigada, Kênia. Bom. Mais alguém tem alguma pergunta? Casa de ferreiro, aqui espeto não é de pau. Não mesmo, Oi, né? Elma. Quem? Boa noite. Posso fazer uma pergunta? Sim, quem tá falando? Desculpa falar seu nome. É a Milena Castro, de Goiânia. Oi, Milena. Pode falar. Oi, tudo bem? Então, nós estamos passando por um momento que fala muito de Lei Geral de Proteção de Dados e muitos pensam que é na parte jurídica ou então na parte de tecnologia da informação. E quando a gente vai fazer um projeto de implantação, de adequação às instituições à Lei Geral de Proteção de Dados, a gente entende, né, que é necessário o envolvimento multidisciplinar.
E aí entra imensamente para o êxito do projeto a gestão de processos. E a gente começou a identificar que existe inúmeras pessoas com vamos dizer, não é uma deficiência, uma necessidade de explorar mais a gestão de projetos, de processos, né? E assim, eu queria que você comentasse um pouco isso, pois de extrema importância, todas as instituições precisam, né, desses processos e, e explorar mais esse conhecimento. Embora, assim, nós estamos falando aí na parte do voluntariado e tudo mais, o fato do voluntariado, ele te dá a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e aprimorar os conhecimentos, principalmente tanto de projetos quanto processos. Bom, eu comento e depois, de repente, Elma, se você quiser comentar também. Nesse momento, eu tenho 5 empresas que estão trabalhando aí com o LGPD. Muito cá entre nós, informação insider, reza a lenda que nós vamos ter aí um adiamento da data inicial. O novo horizonte que eles têm tratado é aí de agosto do ano que vem. Vamos ver se isso vai se mostrar verdadeiro. Mas, assim, um dos desafios habituais que a gente tem em projetos é a gente conseguir engajamento das partes interessadas. Né? E, sim, tem uma grande deficiência. Nessas 5 empresas que eu estou trabalhando, só numa eles fizeram, por exemplo, um mapeamento adequado de partes interessadas e fizeram um plano de trabalho que contempla as várias contribuições. Né? Em todos os outros, a gente falou de partes interessadas, chega na hora do pega para capar, todo mundo esquece tudo e sai para o mundo, né? Muito mais mão na massa do que qualquer coisa. Então, eu acho que sim, a gente precisa de contribuição multidisciplinar. O meu histórico de projeto é fortemente de grandes mudanças de processo, né? Tem, assim, gregos e baianos para a gente conseguir costurar nesse projeto. Por quê? Porque ele tem base tecnológica, com certeza, tem uma questão jurídica fortíssima. 3 das 5 empresas, o gerente do projeto é o cara do jurídico, porque, obviamente, tem umas questões aí de fronteira e entendimento legal com algum regulatório que precisa de ser visto. Acho que precisa de uma enorme, enorme atenção para variar com a comunicação. E, obviamente, em alguns grupos, a gente tem espaço para desenvolver competências. Então, tem alguns grupos que eu estou trabalhando competências de projeto, competências de processo, né? E de alguma forma, a fronteira dessas iniciativas com a estratégia. Já tem outras que nós estamos fazendo arrozinho com feijão, que é o que dá. Olhando ali muito o que é o mínimo que ela dá conta de implementar com os recursos que ela tem para cumprir a questão legal. Então, dá aqui, Milena, para brincar de todos os jeitos em qualquer play. E cada um deles tem uma exigência diferente. Por quê? Porque depende muito do impacto, do tipo de troca de informação que você tem. Para algumas, de fato, a troca de informação precisa de ser regulamentada, mas não é assim tão grave. Em compensação, em outros cenários, a questão fica extremamente complexa. E ainda tem uma questão cultural, assim, para não perder o foco de contadora de casos, né, como boa mineira que estou. A gente estava num desses encontros de liderança que a gente tem nos Estados Unidos e tinha aí uns 7 brasileiros numa mesa, ouvindo uma apresentação de um americano. E primeiro não tinha um brasileiro fazendo uma apresentação. E num dado momento ele dizia assim: olha, o que a gente fez para melhorar o nosso crescimento? A gente mandou algumas informações pelo WhatsApp, né? A gente pediu autorização, eles concordaram e funcionou muito bem, que o pessoal achou que era dinâmico, a gente conseguiu aí um engajamento grande das pessoas. Os americanos ficaram loucos, assim, falando: não pode ir, não pode. Né? Eu falei: não, a gente pediu autorização. Não, mas viola, eles ficaram loucos. E a gente achou assim muito engraçado, porque a gente pediu autorização formal, a turma deu, a gente mandou ver e no estresse, né? E aí depois troca a apresentação, a gente continuou na mesma sala, vem um grupo de americanos e diz assim como eles fizeram uma grande mudança de processo para dar agilidade no caixa da polícia rodoviária. Né? Então, um projeto bem diferente, né? Então, nós estamos lá assistindo, mas a moral da história era assim: o redesenho do processo era o guarda multava e já recebia. Pronto. Aí ele voltava para o escritório,
documentava o que ele tinha feito e ponto, botava o dinheiro no caixa. E aí a brasileirada começou a rir. E aí a gente viu que não devia assim, né? Achar tão engraçado, a gente moderou e tudo, acabou a apresentação, o cara voltou e falou, vem cá, agora eu não entendi porque você está morrendo. E a gente ficou assim, numa saia justa danada, para dizer que o redesenho de processo dele no Brasil nunca ia dar certo. Não, absolutamente a solução dele, embora tivesse aí a automação, o cara quando chegava fazia uma espécie de um BO eletrônico, fazia o depósito eletrônico, mas que para o Brasil isso nunca ia funcionar. É difícil de explicar. Então, esse contexto pode ser muito diverso, mesmo no mesmo país, dependendo da natureza do business, do mercado onde a LGPD vai ser aplicada, né? Então, te desejo muito boa sorte e para qualquer dessas capacitações que você quiser trabalhar, todas elas vão ser ganho, com certeza. A Milena trabalhou na empresa que eu estou hoje, um tempo lá. A gente acabou mantendo contato aí nas redes. Obrigado pela pergunta, Milena. Assim, eu não acho que a Miriam falou tudo. Uma boa gestão de comunicação e a questão do LGPD, acho que o ponto é esse. Vai depender muito do segmento, do core, para poder ter essas definições aí de formato e tudo mais. Acho que não tem muito o que dizer. Depende muito de qual ambiente que está inserido aí. Com certeza. Tá? Mais alguma pergunta? Mais alguém? Se quiserem mandar aí escrito, eu vou responder aqui. O Tiago Gomes, ele perguntou se para ser voluntário devo ser associado a um capítulo. Então, para ser voluntário, vamos dizer, vai depender muito de vagas. Vamos supor, você falou que ser associado a um capítulo. No PMI Goiás, você pode ser voluntário nos nossos projetos sem estar filiado no início. Por que eu falo no início? Você pode entrar como voluntário sem estar filiado, participar dos projetos, até porque a gente queira que você identifique se você tem empatia, se vai gostar mesmo desse trampo todo aqui, desse nosso trabalho. E aí sim, você participa ali como membro, mas depois a gente acompanha, porque depois de 6 meses, ou você se candidatar para ser um gerente de um projeto, porque nosso plano de carreira aqui, vamos dizer assim, é o quê? A pessoa entra como membro de equipe, algumas, dependendo ali do perfil, já entra como gerente de um projeto, mas entra como membro da equipe, passa a ser gerente de projetos, e conforme ele está envolvido com o capítulo, ele pode ser convidado, aí ele vai ser gerente de projetos, e conforme está envolvido, ele pode ser convidado a ser um voluntário fixo de uma diretoria, e até ser convidado a se candidatar a uma diretoria e tudo mais. Então tem essa trajetória que depende muito do envolvimento. Para acabar sendo um diretor, só depois de 1 ano de envolvimento. Essa é a nossa média, porque para a eleição existe um pré-requisito de estar aí há pelo menos 1 ano envolvido. 1 ano envolvido é estar sendo voluntário ativo em algum projeto. Então, para iniciar o voluntariado dentro do PMI Goiás, não precisa estar voluntário de bate-pronto. E aí tá, para você ser voluntário em outros capítulos, cada capítulo tem a sua regrinha ali de como que eles aceitam ou não. Alguns só aceitam filiados, outros não. A maioria, o processo é o mesmo do PMI Goiás. Você pode entrar não filiado, mas depois de um tempo de estar envolvido, é solicitado, a gente acaba conversando ali para estar sendo filiado para os próximos projetos. Até porque se você continuou envolvido é porque tem interesse e gostou de estar nesse meio de loucos aqui. Então... E era isso que eu ia completar, viu, Elma? Eu ia dizer assim, a gente não é uma exigência, a maioria dos capítulos funciona assim, porque a gente faz uma grande aposta, que na verdade é a seguinte: depois que bebeu dessa água, amigo, você não vai embora. Né? Então, assim, a gente amarra pelo pé, né, e vira uma cachaça danada, e aí não tem que resolva. Você chega e fica. Agora, uma coisa para ser considerada é que por que a gente tem alguns prazos em relação a esse vínculo necessário? Por exemplo, embora o serviço, né, nos capítulos dos diretores e dos cargos eletivos seja um serviço voluntário, ou seja, sem remuneração financeira, mas é uma empresa e a gente responde por ela legal, civil e criminalmente.
Então, a gente precisa de que as pessoas se deem conta disso, porque se ela não fizer uma boa gestão e houver aí um grande desmando, ela responde por isso, mesmo que ela não tenha salário. Então, a gente precisa que as pessoas amadureçam em relação a entender como é que é a estrutura, a entender o que o PMI exige, a ver se aquilo tem um fit bacana com o que ela acredita. Então, a maior parte das pessoas fica mesmo. Eu estou brincando, mas a gente ainda não quer sair. Se agarra aqui e se diverte. Mas tem um lado aí que não é porque você não recebe que é menos sério e é menos formal do que em qualquer organização. Com certeza. E até complementando que, perante estatuto, para você mesmo ser um candidato eleito, e ser eleito, você precisa estar filiado e profissional. Então, tem estatuto para ser que rege, como a Miriam diz, tem todo um CPF vinculado aí ao negócio. Então, tem toda a estrutura formal que responde quanto a isso. E aí, é claro, se você quiser ser voluntário globalmente, você vai receber vagas de vários lugares. E lá vai ter a indicação se você precisa ser filiado ou não, se é presencial ou remoto, se precisa ser certificado. Então, toda a vaga no VRMS ela tem esse detalhamento que te auxilia. As nossas nós também colocamos lá, se precisa estar filiado ou não. Então, com o VRMS vocês conseguem compreender bem que vaga que vocês podem tentar. Mas o Thiago falou muito obrigada, então devo ter respondido. Eita, minha Síria aqui. Mais alguma pergunta, pessoal? Olha só, pode, Felipe falou que quer fazer um convite. Diga, Felipe. Então, boa noite. Quero mandar um beijo para a Miriam aí, a gente já se conhece há algum tempo, né? Eu tô longe agora. Você tá aí, que bom te ver. Eu tô longe, mas tô perto, né? E corroborando o que ela falou aí, que realmente entrar no PMI é igual a Caverna do Dragão. Você entra e não quer sair. Não tem um episódio final nunca, né? Então, eu sou membro do capítulo de Minas, atuo em 2 diretorias lá, atualmente estou atuando também no congresso nosso de gerenciamento de projetos que ocorre no segundo semestre, e esse ano a gente vai ter uma versão online, infelizmente não conseguiríamos fazer a versão presencial, e eu me mudei para o Pará e estou atuando também aqui no capítulo do PMI Amazônia, porque, como ela disse mesmo que a Caverna do Dragão chegou aqui, eu dei meu jeitinho de atuar por aqui, né? Eu gosto demais dessa comunidade, eu acho que é muito legal, é gratificante. E eu queria fazer um convite, eu estou bem aqui nessa prospecção de outros capítulos aí, estabelecendo interfaces com outros capítulos, já que o nosso congresso vai ser virtual, vai ser online. O meu papel é de fazer um convite para todos, porque o capítulo de Minas ele é inovador no congresso, porque ele tem um braçozinho do congresso que é o evento científico. Então, o meu papel aqui é de divulgar esse evento científico também, e convidá-los a todos que tenham produções técnicas no gerenciamento de projetos, sejam TCCs de graduação, sejam teses de mestrado, que sejam quaisquer tipo de material científico que está engavetado, né, trazer isso para o papel e participar com a gente do nosso evento científico. Depois eu vou mandar o flyer que a gente fez nas nossas redes sociais juntamente com o link, para que se ajude a gente a divulgar. E é legal essa iniciativa porque a gente sempre lê e sempre consulta a literatura e vê aqueles papas, né, Ricardo Vargas, etc e tal, e tem muita gente nova chegando, com muita ideia nova, com muita coisa boa, com muita produção legal, que pode virar literatura, que pode virar ciência, que pode virar material para a gente poder consultar lá no futuro, né? Então, o convite é para isso. Se alguém tem alguma coisa aí de material que está engavetado, quer converter isso no artigo científico, mande para a gente lá no site do PMI-MG, pode entrar, tem um hiperlink lá já para o congresso e para o evento científico, e vai ser totalmente online. Então, todos os capítulos, pessoal de outros capítulos que quiserem mandar os seus artigos científicos, já podem submeter, e a gente vai fazer a apresentação online, tem uma plataforma específica, mas é mais no intuito de fazer esse convite mesmo para a gente ampliar essa rede de
de divulgação técnica sobre o gerenciamento de projetos. Beleza? Ah, ótimo. Obrigada, Felipe. Até assim, aproveitando a fala do Felipe aí, gente, a gente é uma rede não só nacional, mas latina e além das fronteiras ainda, a gente tem essa rede de colaboração. Hoje existe um grupo do WhatsApp, que a gente adora o grupo do WhatsApp, né, Miriam? Existe um grupo do WhatsApp com todos os presidentes da América Latina, então eu tô ali para trocar figurinha. Temos o WhatsApp com todos os presidentes do Brasil, tem com o staff aí, para a gente ter essa rede colaborativa. Então, muitas vezes vocês vão ver a gente divulgando materiais, eventos de outros capítulos. E é bem interessante porque tem muita gente que já fez MBA ou está fazendo mestrado e tem material, está desenvolvendo algum trabalho em gestão de projetos e pode contribuir também, quer compartilhar seu conteúdo. Tem aí o evento do Felipe, fica à vontade para mandar. O Felipe, depois que a coisa passa, a gente coloca lá no nosso LinkedIn também, LinkedIn do PMI Goiás. Mas a gente está. Se você procurar no Instagram, LinkedIn, você acha os contatos de vários capítulos e tem muito evento online que você pode participar de qualquer lugar. Não tem os eventos do PMI Goiás e tem N eventos acontecendo aí pelo Brasil. Eu acho que agora a gente pode encerrar, né, Miriam? Já temos aí um tempinho bom de evento. Eu vou começar aí agradecendo a todo mundo que participou. Espero que tenha servido aí de inspiração. A Poliane acabou de colocar aqui. Obrigado, Miriam. É muito inspiradora. Serve de inspiração, serviu para mim. Conheci a Miriam 2 anos depois que eu comecei a ser voluntária. Ela estava como presidente e eu representando o presidente na época, o Ricardo, né? Que nós tínhamos reuniões aos sábados e o Ricardo, ele é adventista, não podia participar, então eu tive como fala, a felicidade de ser a representante dele. Já desde no início do meu voluntariado eu comecei a conhecer essas feras que estavam lá na frente, aonde que eu hoje humildemente estou como presidente do capítulo. E então agradecer a todo mundo. A gente vai ficar totalmente à disposição, os canais do PMI Goiás, para tirar dúvidas sobre voluntariado, sobre algum projeto e tudo mais. O Ivan, ele acabou tendo que sair aqui da live, ele é responsável por gerir os nossos voluntários, dar as devidas respostas, orientações, ensinar como usar o VRMS. Então ele está totalmente à disposição. Tem os nossos contatos aí, em vários lugares. Não tem como você não chegar até nós, tá? Então tá bem fácil o acesso. Agradecer a Miriam, que se dispôs aí desse horário para compartilhar toda essa experiência aí conosco. Sou uma seguidora fiel aí, tento sim, gente, fazer evento com ela aqui em Goiânia, mas a mulher, uma vez eu tive que participar de um evento da Fundação do Cabral para ver ela, invadi o evento para poder ver a Miriam aqui em Goiânia. Então, assim, é extraordinário. Seguem lá no LinkedIn, tem muito conteúdo aí para compartilhar conosco e nas redes também. Miriam, muito obrigada mais uma vez, e se você quiser deixar algumas falas finais aí para a gente encerrar. Bom, então eu não vou ficar dizendo de novo muito obrigada, não, porque eu já estou repetindo, mas assim, é um grande prazer para mim conversar com pessoas que têm aí essa afinidade com projetos, que trabalham com isso, que estão envolvidas, né, seja da maneira mais formal, seja na filiação, seja no voluntariado. E meus contatos estão aí, se precisar, podem fazer uso. Uma das coisas que as pessoas me falam, você me fala a verdade? Eu falei, fala a verdade, eu conto aí, porque esse é um compromisso nosso. Se a gente não faz um laço, um vínculo bacana, as pessoas não ficam. Em compensação, se a gente tece bem essa convivência, é uma amizade para a vida inteira. Eu tenho grandes amigos, é sempre um grande prazer. A gente dá muita risada, trabalha feito pobre na chuva, não se iludam que não tem nada de fluff, de devagar no voluntariado. É muita correria, é muito pega para capar, mas é um grande prazer. Então, juntem-se a nós, porque, de fato, coisas boas acontecem quando a gente se junta ao PMI. Um grande abraço, gosto muito dessa comunidade. Contem comigo, estou à disposição. Obrigada, Miriam. Eu brinco sempre que eu faço um evento de voluntária aqui, que eu comecei carregando caixa, carrego caixa até hoje, tá, gente? Essa é a minha frase de efeito sempre.
Não pensa que eu tô aqui presidente, linda. Não, isso é porque muita gente só vê os números, né? As viagens que a gente faz, que na verdade a gente só não tem tempo para nada, é só dentro do evento 10, 12 horas por dia. Mas é ótimo, é uma comunidade que a gente fala que nós temos uma família PMI, que somos primos, e a gente, como fala, né? Divide apartamento, divide quarto, ajuda nos problemas pessoais dos primos, é tudo. É uma família mesmo. Então, gente, ó, muito obrigada, boa noite. A gente foi aí, todo mundo que ficou conosco até o final. E está sendo gravado, vai ser disponibilizado depois o material, a gravação, caso queiram compartilhar com alguém que não pôde participar. E mais uma vez, muito obrigada e fiquem à vontade aí para nos procurar, tá bom? Abraços e até o próximo encontro de voluntários.